No século XIX, período entre os anos 1801 e 1900, a sociedade vivia sob um ritmo de vida muito mais lento e focado no trabalho manual. No campo ou nas cidades que começavam a se industrializar, o tempo livre era escasso, mas era valorizado como um momento de descanso genuíno, sabe? De conexão com a família, de lazer simples como leitura, música ou conversas. As opções de entretenimento eram limitadas e o contato com a natureza e as atividades manuais era parte importante do cotidiano. A vida era guiada por ritmos naturais e sociais, e o tédio não era encarado como um problema a ser resolvido instantaneamente. Mas, hoje, o tempo livre passou a ser intensamente mediado pela tecnologia e pelo consumo de entretenimento. Redes sociais, jogos online, séries, filmes disponíveis a qualquer momento oferecem uma quantidade de estímulos que nunca antes existiram. Embora a promessa de entretenimento pareça inofensiva, o excesso de estímulos está gerando um efeito colateral preocupante: a ansiedade. Na sociedade do século XIX, o ritmo mais lento permitia um espaço de reflexão e desconexão que, ironicamente, ajudava a manter uma mente mais estável. Havia uma expectativa menor de multitarefa e de produtividade constante, o que dava à mente humana espaço para processar informações e descansar de maneira natural. Hoje, uma onipresença de entretenimento rápida e instantânea, como nas redes sociais, cria uma ilusão de descanso, quando na verdade estamos sobrecarregados, nossa mente com muitas informações superficiais e que na maioria das vezes não terá valor para a nossa vida diária. A questão do uso do tempo livre e do excesso de estímulos já foi abordado por diversos filósofos e escritores ao longo da história, especialmente com o avanço da modernidade e a mudança da forma que vivemos. Alguns pensadores trataram do tema e registraram algumas recomendações, dentre eles Blaise Pascal. O filósofo francês no século XVII antecipou que a inquietação causada pelo excesso de distrações era algo prejudicial. Ele escreveu em seus pensamentos: toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa: eles não conseguem ficar tranquilos em um quarto. Pascal sugere que a incapacidade de suportar o próprio tédio, de enfrentar o silêncio, leva as pessoas a buscar distrações constantemente. Essa busca incessante por entretenimento que ele inspirou em seu tempo é ainda mais evidente hoje. Arthur Schopenhauer, filósofo pessimista alemão, explorou o ciclo de desejo, satisfação e tédio como uma característica central da experiência humana. Para ele, o sofrimento surge do desejo insaciável por algo que não temos. E uma vez que conseguimos satisfazer esse desejo, caímos no tédio, que nos empurra a buscar novamente outro objeto de desejo. Em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, ele observa que, assim como o pêndulo oscila entre a direita e a esquerda, assim oscila o homem entre a dor e o tédio. Schopenhauer vê o tédio como um estado de vazio que surge quando as pessoas não têm mais desejos imediatos a perseguir. Na sociedade moderna, o entretenimento rápido e imediato serve como uma tentativa de escapar desse tédio, mas sem proporcionar satisfação e segurança. Pelo contrário, essa constante busca por estímulos superficiais aumenta a sensação de vazio e ansiedade, pois o indivíduo não encontra profundidade ou sentido nas distrações que está consumindo. Søren Kierkegaard escreve que o tédio é a raiz de todo o mal
Estranho que os homens não se assumam com ele e por isso eles o veem como algo trivial. Para Kierkegaard, o tédio funcionava como uma oportunidade desperdiçada. Em vez de buscar soluções rápidas para o desconforto que ele traz, o indivíduo deveria aceitar o tédio como um convite para a reflexão interior, um passo necessário para o crescimento espiritual e também pessoal. Mas ao evitar esse processo do tédio e se deixar levar por distrações constantes, o ser humano perde a oportunidade de enfrentar suas ansiedades mais profundas e de descobrir um caminho de vida um pouco mais autêntico. Em comparação com o mundo contemporâneo, podemos ver como a análise de Kierkegaard se aplica à nossa era de distrações infinitas. Enquanto no século XIX havia menos formas de entretenimento, o tédio podia ser um momento de introspecção. Hoje, com a abundância de estímulos tecnológicos e redes sociais, buscamos evitar a qualquer custo e a qualquer coisa momentos de silêncio ou de inatividade, o que aumenta nossa ansiedade. Para Kierkegaard, esse é um sinal claro de que a busca pela satisfação imediata não nos leva a uma vida plena, mas apenas a um ciclo contínuo de insatisfação e de pura ansiedade, que no final resulta em tristeza. Essa avalanche de estímulos constantes cria uma necessidade de estar sempre conectado e atualizado, causando uma sobrecarga mental. A ansiedade moderna pode ser vista como uma consequência direta dessa incapacidade de ter uma vida simples e de não fazer nada em alguns momentos do dia. A conclusão é que o uso exagerado do tempo livre para o entretenimento imediato e superficial está nos privando de experiências mais profundas e de momentos de verdadeira desconexão desse estresse diário. Essa pressão constante que está nos envolvendo em algum tipo de atividade, mesmo que seja de lazer, acaba causando ansiedade, pois nossa mente não está recebendo o descanso necessário para processar o excesso de informações. No final, o tempo livre, que deveria ser uma fonte de relaxamento, se transforma em mais uma fonte de esgotamento mental, trazendo consequências nunca antes vistas na sociedade moderna humana.